O seu dia começa com a alegria do Show da Manhã. Um show de alegria no seu rádio. Muito bem, minha gente, são 10h16 aqui no Show da Manhã da Difusora, viu? E vamos que vamos, né? Nessa hora de número 10 aí. Com alegria estou recebendo aqui a Lucília, ela é gerente executiva lá da Parque Idiomas, que é uma franquia de Uberlândia que está abraçando esse Brasil, dada aí a sua nova metodologia, né? E hoje a gente sabe da importância, né, no mundo globalizado, de dominar uma segunda língua, né? Tem a língua pátria, a língua mãe, que é o português. Sei que muita gente tem dificuldade com o português, mas o inglês é universal, né? E o quanto é importante para quem está pleiteando uma vaga no mercado de trabalho, cada vez mais exigente. Isso se torna diferencial, isso para a vida prática também, quem tem foco, meta, que é o São Voo Maior. Dominar o inglês é muito importante. E a Lucília está aqui para falar sobre a Parque. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Bill, obrigada. Bom dia aos ouvintes da Difusora. Você falou, a gente conversava em off aqui, eu achei muito interessante essa metodologia diferenciada. Como é que ela é? A gente tem uma metodologia que é um pouco diferente dos métodos tradicionais. Porque a gente começa pela conversação, né? Então a gente primeiro, ao longo dos primeiros livros, a gente tem apenas imagens para os alunos associarem os sons às ideias, e o aluno se senta numa mesa como se fosse uma mesa de reuniões, mesa de jantar, e não tem onde o professor escrever na sala de aula, né? Então eles vão apenas conversar, 100% conversação. E depois que o aluno já fala com tranquilidade, que a gente vai introduzir leitura e escrita. E por último, que a gente vai introduzir gramática. Então é como se aprendeu o português, né? Primeiro aprendeu-se a falar, né, mesmo que com alguns errinhos, mas a gente foi ficando fluente, e depois que a gente aprendeu a ler e escrever, né? E lá pela quinta série que a gente foi aprender gramática. Então é esse mesmo processo natural que a gente segue. E como você falou, faz parte da nossa cultura, a cultura sul-americana, brasileira, né? Essa questão mesmo, você começa a falar, erra-se, que é natural, vem as correções, depois que você domina, que vem essa segunda etapa. E a segunda etapa também, ela vem somada, porque quando você fala em livros, naturalmente tem um material didático também, né? Que segue toda essa dinâmica. Isso, nosso material é preparado exatamente para isso, né? No início a gente tem apenas imagens, e o professor vai conduzindo a conversação, e depois que a gente introduz os textos no material, e a gente não gasta muito tempo com leitura e escrita na sala de aula, justamente para o aluno poder fazer isso em casa, não ter que pagar por isso, né? E o professor corrige posteriormente. Seria importante a gente destacar também a necessidade, eu até fiz na introdução aqui, eu falava sobre a necessidade de se dominar uma segunda língua, principalmente o inglês, que é uma língua universal. E hoje patrocínio com referência do café, tem o agronegócio, quer dizer, existe muitas possibilidades de quem domina de se ingressar no mercado de trabalho de forma mais facilitada, né? Isso, a pessoa que domina uma segunda língua, né, às vezes até uma terceira, com certeza se sobressai, né? E hoje a gente precisa do inglês escrito, né, para entender documentos, para entender manuais, mas a gente precisa, sobretudo, do inglês falado, né? Que muita gente tem o sonho de viajar para fora do país, de poder ouvir uma música e entender o que está sendo dito ali. Então a gente quer contribuir para a realização desses sonhos das pessoas. E a Parque, a unidade de patrocínio, hoje ela era franqueada, mas hoje já é a própria Parque, né? Isso, hoje nós somos uma unidade própria. Né? Você pode ver lá que a gente está com a cara nova, nós temos uma equipe toda nova, foi reformada, e a gente aguarda o pessoal para ir até lá conhecer e comprovar realmente a eficácia desse método. Com relação à faturidade, né? Não existe data limite, né? Assim, eu digo para mais, porque nunca é tarde para se aprender, né? Isso. Mas em termos da idade inicial, o que é indicado? Dentro dessa dinâmica que vocês, dessa nova metodologia, a aplicação dela vem para quais faixas etárias? Existem cursos específicos? Como é que funciona? Sim, a gente atende crianças a partir de 9 anos. Então, antes dessa idade, a gente, por enquanto, o nosso material não é adaptado, né? Mas futuramente a gente pretende. Então, a partir dos 9 anos e até
idade adulta, a gente tem cursos específicos. Que legal, viu? E inclusive está com uma promoção bacana aí, até mesmo para o pessoal poder conhecer a Parque, ver essa estrutura. Aliás, fica ali na Presidente Vargas, né? Isso. Em frente ao Prisma. Ao Prisma, né? Uma estrutura física aconchegante, gostosa, com professores também prontos, aptos para poder passar o conhecimento necessário. Qual que é essa promoção, a dinâmica dessa promoção aí? Então, a gente tem uma promoção chamada Compare e Comprove, que o aluno pode assistir 1 mês grátis de aula, né? E ao final, quando ele comprovar o resultado, quando ele vê que ele já está realmente falando, ele se matricula, né? Mas a gente convida as pessoas para que possam ir até lá, conhecer, e com certeza, né, ao final desse mês grátis, a pessoa acaba se matriculando. Não é obrigatório, né? Certo. Mas é uma opção da pessoa conhecer. Que interessante, hein? Então 1 mês. 1 mês. Com um volume de quantas aulas semana? E são 2 aulas por semana de 1 hora. Certo. E a gente está com uma turma que vai se iniciar no sábado, agora dia 29 de abril, né? Após passar os feriados, de 8 às 10 da manhã. É opcional, então. Ou eu posso fazer durante a semana as 2 horas divididas em 2 dias, Isso. ou eu posso acumular essas 2 horas no sábado. Legal. Né? E a indicação é para quem está hoje fazendo já um curso para fazer justamente a comparação, ou para quem ainda não fez e de repente sente-se motivado, esses também podem participar? Para todos. Que ótimo. O convite se estende a toda a comunidade. Que ótimo. E a Parque, você me falou que ela é uma franquia originada em Uberlândia e que já tem vários estados, né? São várias cidades do Brasil que já tem a Parque. Expandiu. Sim, então. Em São Paulo, em Brasília, aqui em Minas também tem várias unidades. Em Uberlândia, por exemplo, são 4 unidades. Para participar dessa dinâmica, naturalmente, como eu falava aqui, até entrando dentro dessa questão dos profissionais, né, naturalmente passa por um processo de treinamento também, né, para aprender essa nova dinâmica, essa nova didática. Nossos profissionais são todos certificados, né, e passaram por um longo treinamento, já que o método é totalmente diferente, totalmente inovador. Então a gente tem essa preocupação, sim. E dentro dessa dinâmica, você falou que inicialmente vem a conversação, né? Isso, a gente começa pela fala. Pela fala. E leva-se quanto tempo? Ao final do 3º livro, que são mais ou menos 7 meses e meio, 8 meses, a pessoa já adquire a liberdade de fala. Então ela consegue pedir informações, pedir algo para comer, passar pela alfândega, ao final de 8 meses de curso. Certo. Depois, ao final do 5º livro, mais uns 6 meses de curso, a pessoa já adquire a liberdade de expressar sua opinião. Comprar, vender, argumentar, né? Então, já evolui um pouco mais. Ao final do 7º livro, mais uns 6 meses, 5 meses de curso, a pessoa já adquire uma fluência perfeita no inglês. Né? Fantástico. Ou seja, somando os meses, é aproximadamente uns 2 anos. 2 anos e meio para fechar com o conhecimento gramatical, porque a gente deixa gramática para os 3 últimos livros. Não é que a gente não tenha gramática, mas a gente deixa para o final. Então, ao final de 2 anos e meio, em média, a pessoa já está fluente na fala e já tem um profundo conhecimento gramatical. Ou seja, a pessoa tem que ter a disponibilidade, administrar o seu tempo, mesmo porque não é uma carga intensificada, né? Isso. E dá tempo dela dar uma respirada, mas se coloca isso como projeto, em curto espaço de tempo, 2 anos e meio no máximo, a pessoa já está falando fluentemente, pronta para viajar, sem passar vergonha, só fazer bonito. Isso. E as pessoas hoje querem rapidez, né, Bill? É verdade. As pessoas querem que seja uma coisa eficaz, né? Um curso que funcione, mas que também não leve tanto tempo. E pelo fato da gente começar pela fala e depois passar para a leitura escrita e depois para a gramática, a gente economiza esse tempo. Entendo. E o interessante, porque, sem querer fazer citação, mas eu não posso deixar de citar, porque às vezes são oferecidos cursos rápidos, intensivos, que eles não têm uma eficácia, né, como resultado.
Então, quando você fala esse termo, quer dizer, você já imagina que há todo um trabalho, uma didática, uma dinâmica, Sim. que há fixação, né? Porque aí que entra o diferencial, ou seja, de você falar mais consciente de que você está falando. Quer dizer, você tem que automaticamente fazer uma avaliação. Não, eu sou bom, eu estou falando bem. Né? Não é assim, eu decorei, eu massifiquei aquilo, né? E às vezes não tem um resultado tão eficiente quanto essa dinâmica que você está falando que oferece. Tudo muito bem estruturado, né? Fruto de muito estudo para se chegar a essa metodologia. Porque a gente sabe que os métodos tradicionais, eles surgiram ali na década de 50 e 60, quando as pessoas precisavam de ler e escrever, né? Não se fazia uma ligação internacional, não se falava inglês. Precisava-se entender manuais, precisava-se acompanhar a industrialização do Brasil. Né? Hoje a gente precisa mais, o foco é outro, a gente precisa mais da fala. Então a gente viu essa necessidade no mercado e transpôs para o nosso método. Fantástico, gente. Parque, fica Presidente Vargas, o número? 1054. 1054, em frente ao Prisma ali, próximo à padaria. Café com Pão. Café com Pão, coladinho ali. Fica aí o convite da Lucília para você conhecer, para você ir, conhecer essa dinâmica, conhecer a estrutura física, conhecer os professores que lá estão, e fazer esse novo investimento em você, porque a gente tem que pensar muito o seguinte: eu não vou gastar, eu vou investir em mim. Com certeza. A gente precisa de investimento. E investir dessa natureza, dependendo do foco que você tiver, ótimos resultados você vai obter. Então fica aí a dica aqui do nosso show da manhã. Lucília, obrigado pela sua vinda aqui, sucesso, viu? Muito obrigada, Bill. E no caso da inscrição, para quem queira participar desse mês grátis aí, deve procurar a Parque, tem que fazer uma reserva antecipada, como é que funciona? Seria bom nos ligar para a gente já colocar o nome na lista, né? Já ficar aguardando. É 3831-2842. E a gente está com um outro projeto lá também, Bill, chamado Páscoa Solidária. A gente está arrecadando chocolates, ovos de Páscoa, para fazer uma doação na casa da menina. Então, se alguém puder nos ajudar, né, dar uma passadinha lá, que a gente vai estar levando quarta-feira lá para a casa da menina essas doações. Legal, tem até um aspecto social, então. Sim. Legal, a casa das meninas. Meninas merecem, viu? Fica aí a dica, então, você procurar a Parque Idiomas. É o 3831-2842. Isso. Né? 2842. 42. Tá certo. Você pode ligar lá, já reservar seu espaço lá para poder participar desse mês grátis e ainda poder participar, contribuir aí com a campanha, né, da escola, ajudando as meninas da Casa das Meninas lá. Célia, obrigado a você, muito sucesso, obrigada, viu? Eu que agradeço. Dá um sucesso mesmo aí. A Parque, que está em patrocínio, tem você como gerente executiva lá, a gente vê que é uma pessoa muito competente, né, focada, e a gente acredita no total sucesso da Parque aí, possa muitas pessoas irem nesse período agora, aproveitar esse mês de aula grátis, né, para conhecer essa dinâmica e de repente experimentar e optar pelo melhor, por essa nova metodologia aplicada aí. Sucesso, tá? Muito obrigada, Bill. Gente, agora são 10h29 no Show da Manhã. Bora, Matheus, vamos fazer um giro aí? Já voltamos, hein, com o Show da Manhã aqui na Difusora.